Pessoal, nessa crítica aqui vai ter spoiler, então se você ainda não assistiu Hamnet, esteja avisado que eu vou comentar cenas aqui, comentar spoilers sobre o filme que podem arruinar a experiência das pessoas, né? Até porque já tem um ponto na sinopse que talvez seja spoiler pra você se você não sabe do que se trata o filme. Então vamos lá, rapaziada. Hamnet conta a história de William Shakespeare e a esposa Agnes, pegando como eles se conheceram e tal, até o momento em que eles têm 3 filhos. Um deles é o Hamnet, que acaba morrendo de uma forma trágica aos 11 anos, e a gente passa a acompanhar o luto da família, mais especificamente da própria Agnes, vivida pela Jessie Buckley. E é interessante que quando você ouve esse enredo, você lê a sinopse do filme e tem essa coisa da perda trágica, você sabe que é um filme muito triste. Todo mundo tá falando também que Hamnet é um filme muito triste, puta filme triste aí, deprê. Mas se você observa só pela ótica de enredo, você acha que vai entrar preparado. Só que, irmão, as atuações desse filme são inacreditáveis. E somando essas interpretações com o modo como a diretora toca os momentos de luto, você sai acabado desse filme, dilacerado. Que a Jessie Buckley vai ganhar esse Oscar, a gente já sabe isso, é o Oscar mais garantido do ano. A atuação dessa mulher é absurdamente forte, todas as cenas dela são impecáveis, tem muito impacto, muita força, muita voracidade, sei lá, uma atuação muito voraz. E não é aquela atuação sutil, né, como por exemplo eu citei da Rose Byrne no filme Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria, que foi uma atuação mais contida, com nuances mais sóbrias. Já a atuação da Jessie Buckley é muito mais explosiva, muito mais de pico dramático, tá sempre aqui em cima, sabe? Tem tudo a ver com o filme porque é uma atuação shakespeariana. E vale a revolta aqui da não indicação do Paul Mescal ao Oscar, né? Aqui, porque não deu pra entender essa, sinceramente. O Paul Mescal, ele tem essa missão difícil de dar vida, sangue, e corpo, e voz, e rosto a uma figura lendária, né? Uma figura que a gente ouve o nome William Shakespeare, a gente chega a esquecer que foi uma pessoa que existiu em carne e osso. É realmente uma lenda da vida real. Na primeira cena dele com a personagem da Jessie Buckley tem essa questão da dificuldade dele se comunicar com ela. Inclusive ele mesmo fala que ele não é bom com palavras quando ele vai falar com as pessoas. Nessa cena também ele tá abalado porque ele viu a Agnes pela primeira vez e bateu já aquela paixão de cara, deixou ele meio... perdeu o rebolado. Isso é um detalhe muito interessante porque humaniza essa figura lendária que eu falei, que é o William Shakespeare, e também fica claro que é um cara que só consegue se expressar através da arte, expressar os sentimentos dele através da arte. Então ao longo do filme todo a gente vê o Shakespeare lidando com várias situações, as coisas que inspiram ele, como por exemplo quando ele escreve uma cena clássica de Romeu e Julieta, porque tinha acabado de conhecer a Agnes, ou quando ele sente que ele perdeu o rumo, que a vida dele tá sem propósito, e ele não consegue escrever nada, absolutamente nada, inclusive se volta pro álcool. E é uma coisa que vai de encontro com a cena final do filme, que é uma cena que vai entrar pra história, é uma cena que já entrou pra história, aquela cena que você bate o olho, já sabe qual filme é, sabe qual momento do filme, pra sempre vai ser assim. É uma das cenas mais impactantes da década, eu tenho certeza. Eu gostei muito do detalhe também da Chloe Zhao, que é a diretora, esconder que o Paul Mescal tá interpretando o William Shakespeare. Ao longo de boa parte do filme não tem o nome, não é citado o nome dele em nenhum momento. Assim, se você leu a sinopse, você sabe do que se trata o filme, não é segredo pra ninguém, ela não escondeu isso de você, né? Ela meio que tá escondendo isso da personagem da Agnes. Calma, eu explico. No momento em que o nome William Shakespeare é revelado no filme, é quando a Agnes vai atrás dele em Londres e vê um panfleto anunciando a peça Hamlet, que vai ser exibida. Então eu entendi que aquele é o momento em que a Agnes começa a enxergar o marido como artista, né? Como William Shakespeare. É aí quando ela descobre o impacto que ele tá tendo nas pessoas, o impacto que a arte dele tá tendo nas pessoas, e eu achei esse detalhe de esconder o nome dele muito interessante, por causa disso. Porque a gente vê ali que, enquanto o luto da Agnes é abordado de forma mais humana e pessoal, o luto do Will é expressado pela própria arte. Tanto que tem um momento em que a Agnes fala pro Will que se ele tivesse presente na morte do filho, ele poderia ter se despedido. E aí que a gente vê como é que essas coisas entram na cabeça do artista e como ele usa isso a favor da arte, né? E aí no momento em que ele mesmo surge na peça interpretando o pai de Hamlet, como se estivesse ali trocando a própria vida pela do filho, ele consegue se despedir da forma que gostaria. E tem outro detalhe nessa cena que eu achei muito interessante, é que, por exemplo, lá no início do filme, o Shakespeare conta pra Agnes a história de Orfeu e Eurídice, focando naquela parte especificamente que o Orfeu tá lá no submundo com ela e se ele olhar pra ela já era. E se eu não me engano, tem 2 cenas no filme em que a Agnes pede pro Shakespeare olhar pra ela. A primeira durante o casamento deles e a segunda nessa cena do teatro, que aí ela fala, olha pra mim, quando ela vê que ele tá no palco lá. E eu gostei muito de como a Agnes passa a entender o sentido da arte e como ela pode expressar tanta coisa. Você vai vendo isso na própria interpretação da Jessie Buckley, como ela vai compreendendo isso em poucos segundos.
segundos. E também tem esse lance dela ser uma bruxa nascida da floresta, que inclusive as cenas na Inglaterra rural, se você for ver, tem muito verde. Tem essa questão de pertencimento da Agnes. E aí quando o filme vai pra Londres, não tem uma planta sequer na tela. É muito mais sujo, muito mais industrializado, e é ali que o Will pertence. E tem essa questão também de que a Agnes toca na mão da pessoa e ela sente coisas sobre a pessoa. E no final tem esse momento inesquecível que eu falei, que ela tá compreendendo as coisas, e aí ela toca na mão do ator que tá interpretando Hamlet, e ela consegue sentir exatamente o que ele sentiu quando tocou na mão do filho antes. Como eu disse, a cena do teatro já é histórica e ela tem uma metalinguagem sensacional também. Porque eu acho que muito da mensagem do filme é que você nunca tá sozinho no luto. Outras pessoas também sentem luto, sentem dor. Essas pessoas compartilham a dor, né? Seja pela perda de um filho ou pela perda de um pai, como em Hamlet, por exemplo. Perda, é isso. Mas o principal da meta é que a Agnes percebe que a dor dela foi compreendida e compartilhada, e ela se dá conta que o teatro inteiro tá chorando. E ao mesmo tempo, eu no cinema me dando conta que a sala inteira também tá chorando ao mesmo tempo que o pessoal lá na cena do teatro. Entendeu essa meta aí que eu tô falando? Cara, pra mim esse aqui é o melhor filme da Chloe Zhao, é o melhor trabalho dela, sabe? Não só meu favorito, mas é o melhor que ela já fez. E eu acho que vai ser até ela morrer. E vale destacar que o moleque, né, o Jacob Dupe, merecia facilmente uma indicação Oscar também, porque o moleque é sinistro. E é isso aí, rapaziada. Eu achei Hamlet um filmaço, um dos melhores do ano aí, um dos meus favoritos indicados ao Oscar de melhor filme. É a minha torcida pra melhor atriz, porque a Jessie Buckley tá impecável aí. E, cara, vale a pena ver no cinema. Veja Hamlet no cinema. O próprio Spielberg falou isso já. Vá ver Hamlet no cinema, ele foi feito pra ver no cinema. E leva seu lencinho, hein? Valeu? É isso aí, rapaziada. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal. É isso aí, até a próxima. Valeu!